Olá, meus irmãos e minhas irmãs, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste primeiro domingo do Advento, a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos de 33 a 37. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa. E mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos diante de nós a liturgia deste primeiro domingo do Advento. Antes de iniciarmos o comentário sobre a liturgia propriamente dita, queria fazer um comentário sobre algumas coisas que são importantes que nós conheçamos, um pouco de catequese a respeito do ano litúrgico. Nós temos o ano civil, que é a forma de contar aquilo que acontece na sociedade, marcar o tempo, que começa no dia 1º de janeiro. E nós temos também o tempo litúrgico. O que é o tempo litúrgico? É o tempo de um ano no qual a Igreja celebra os mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo, os mistérios da salvação. Os mistérios da salvação, em primeiro lugar, em Cristo, mas também na Virgem Maria, nos santos e nas santas, por conta de Cristo. Não por eles mesmos, mas por conta de Cristo. Aqui está a grande diferença. É importante perceber esta realidade. O centro é Cristo. Este ano litúrgico ele é marcado principalmente pelos domingos, onde nós celebramos o mistério pascal e a ressurreição de nosso Senhor. Pelos domingos e pelas solenidades. Muitas delas acontecem aos domingos, ou nós transferimos para os domingos de maneira pastoral, para que todos possam compreender melhor, viver aquele momento. E algumas, quando há feriado e nós podemos aproveitar, nós já colocamos no dia correto. Então, é muito interessante perceber que durante todo o ano litúrgico nós vivemos a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, o nascimento, não é? A infância dele no tempo comum, com alguns pontos que também são vivenciados, como a apresentação no templo, por exemplo. E depois nós vamos vivenciando realidades que foram acontecendo com o nosso Senhor e que dizem respeito, portanto, à nossa salvação. Tudo que vem dele diz respeito à nossa salvação. Então, mistérios como a transfiguração, como o batismo de Jesus, a Epifania e tantos outros, até culminar no grande mistério o grande mistério pascal, paixão, morte e ressurreição, a Páscoa de nosso Senhor, e terminamos o ano, então, com nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Portanto, durante o ano litúrgico, nós vivenciamos com Cristo tudo aquilo que ele viveu. Por quê? Em primeiro lugar, na ordem da graça, nós podemos vivenciar com ele e permitir que a graça salvífica de cada um destes momentos possa vir sobre nós, ajudando-nos no nosso processo de conversão, de busca da vontade de Deus e, portanto, de busca da própria salvação. Em segundo lugar, porque nós aprendemos com o nosso Senhor, com o testemunho dele, com aquilo que ele nos ensina, ou com aquilo que Deus nos ensina por meio de Cristo em cada vivência desses momentos. Portanto, irmãos e irmãs, o ano litúrgico é um tempo que Deus nos dá para nós aprendermos a ser melhores. Todos os anos vivemos com Cristo todos os mistérios da vida dele. Também dos mistérios da Virgem Santíssima e dos santos e santas, de maneira especial os apóstolos. Veja que interessante. Se nós, com o coração aberto, vivenciarmos um ano litúrgico, mergulharmos nas realidades
nos mistérios que são celebrados, não tenha dúvida nenhuma. Nós sempre terminaremos o ano melhores do que nós começamos. Na busca de santidade, nesse caminho que precisamos trilhar, nós vamos ter dado grandes passos nesse caminho quando nós vivenciamos bem todo o ano litúrgico. Prestamos atenção na liturgia, prestamos atenção nos mistérios que são celebrados e permitimos que a graça destes mistérios nos transforme. Então, o tempo litúrgico é um tempo de conversão, de mudança de vida, de alcançar as graças que nós precisamos. É por isso que nós sempre necessitamos nos reavaliar a cada final de ano litúrgico, a cada início, percebendo aquilo que nós crescemos, mas também pontuando aquilo que nós precisamos crescer e permitindo que a graça de Deus, ao longo do novo tempo litúrgico que se aproxima, que se inicia, possa nos ajudar, do ano litúrgico, possa nos ajudar a dar o nosso melhor para Deus. Também é interessante perceber que nós temos 3 anos, que são o ano A, B e C. Nós terminamos agora o ano A, o ano litúrgico A, iremos para o ano litúrgico B. O que significa isso? Você sabe que nós temos na Sagrada Escritura os 4 evangelhos. 3 evangelhos são chamados sinóticos, ou seja, que tem muita semelhança entre eles, tem muitas coisas que convergem entre eles, que é Mateus, Marcos e Lucas. Então, o que acontece? É claro que cada um conta do seu jeito, tem uma perspectiva diferente. Então, o que a igreja, muito sabiamente guiada pelo Espírito Santo, pedagogicamente nos dá a graça de viver? Em cada ano litúrgico, nós celebramos o mistério de Nosso Senhor a partir da visão de um evangelista, aos domingos. Então, um mistério que é contado pela ótica de Mateus, depois pela ótica de Marcos e pela ótica de Lucas, que é o ano C. Então, ano A, Mateus, o B, Marcos, C, Lucas. Então, em cada ano, nós vamos percebendo as características próprias, daquele mistério de Cristo contado por Mateus, outro por Marcos, outro por Lucas. Esse ano que estamos iniciando é o ano B, vamos vivenciar junto com Marcos estes mistérios. O Evangelho de São João, ele é utilizado todos os anos em várias das solenidades e em ocasiões especiais. É um evangelho um pouco diferente dos outros, que traz muito mais discursos, grandes discursos do Senhor. A forma de se contar a vida do Senhor é um pouco diferenciada dos outros, até porque ele foi escrito depois, o Espírito Santo inspirou o evangelista para que a escrita fosse diferente, para que nós pudéssemos captar também outras características importantes de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, iniciamos o ano B. E é muito interessante perceber que, de um modo geral, nós podemos dividir o ano litúrgico em 3 partes principais. O ciclo do Natal, o ciclo da Páscoa e o tempo comum. O ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa são grandes momentos em que celebramos as 2 principais solenidades, que é a encarnação e a ressurreição de nosso Senhor. E justamente por serem grandes solenidades, momentos importantes para a nossa salvação, são marcos importantes da história da nossa salvação, eles são contados, eles são vivenciados junto com o tempo de preparação. O advento que prepara o Natal, a quaresma que prepara a ressurreição de nosso Senhor, a Páscoa. Cada um é vivenciado de uma maneira diferente. Então, nós estamos agora iniciando o Advento, porque nós estamos entrando no ciclo do Natal. O Advento significa o que está por vir. Antigamente, dizia-se que era Advento quando as pessoas se preparavam para receber, o rei ia passar por aquela cidade, por aquele vilarejo. Então, alguns mensageiros iam à frente avisando para se prepararem, para viverem o Advento, a preparação para acolher o imperador, o rei. Hoje nós vivemos este Advento como preparação para acolher nosso Senhor,
a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Advento ele é dividido em duas partes. Os dois primeiros domingos, eles estão relacionados à segunda vinda de nosso Senhor. Portanto, nós temos que estar preparados. E os dois últimos domingos, que já estão mais próximos do Natal, já é uma preparação para vivenciar o mistério da primeira vinda, da encarnação, portanto, do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, estamos iniciando, portanto, o primeiro domingo do Advento, hoje, e nós vamos nos preparar para acolher Jesus que vem. A liturgia nos traz essa realidade. O Evangelho nos mostra por 3 vezes, apresenta por 3 vezes o verbo vigiar, né? Conjugado de maneiras diferentes. Além disso, diz ainda, estai atentos. Veja que tudo isso está nos mostrando o quê? Que nós precisamos ser vigilantes. A parábola é muito interessante, ela nos mostra um homem que, precisando viajar, entrega suas coisas, os seus bens nas mãos dos seus empregados, né? Para que eles possam usar da melhor maneira possível estes bens. Somos nós. O dom da nossa vida, tudo aquilo que Deus nos concede, tudo isso Deus nos dá para que nós possamos usar da melhor maneira possível em vista do reino de Deus. Mas veja, Jesus Cristo vai voltar. E diante dele, nós vamos ter que dar contas de como nós utilizamos esses dons que ele nos deu, estes bens que ele nos deu, que é a nossa vida e tudo que nós recebemos ao longo da nossa vida. Não podemos vacilar. Vigiai, diz o Senhor, porque a qualquer momento iremos nos encontrar com Cristo. Seja porque ele vem na sua segunda vinda, seja porque talvez nós iremos até ele. Caso nós faleçamos, mais cedo ou mais tarde isso pode acontecer. Então, ficai atentos, vigiai. Significa se prepare para o encontro com o Senhor. Não desanime, não fique relaxado, mas esteja preparado para esse encontro. A primeira leitura nos traz a realidade de um povo que se afastou de Deus e reconhece que esse Deus que é amor, que é bondade, que é misericórdia, né, está longe, porque eles se afastaram. Então eles reconhecem que eles procuraram o mau caminho e pedem ao Senhor, Senhor, toma-nos como um vaso nas mãos do oleiro, molda-nos novamente, traga-nos de volta para este caminho, novamente para o seu caminho, para o caminho da verdade, para o caminho da salvação. No início do ano litúrgico, nós precisamos também olhar para a nossa vida, nosso coração e reconhecer, não estamos tão próximos do Senhor como deveríamos estar. Então é tempo de reavaliarmos, olharmos a nossa vida e pedirmos a graça de Deus da conversão. Ele nos dá a graça. É Ele que nos ajuda a nos converter. Não é apenas por nossas forças, não. Nós precisamos contar com a graça de Deus. Então, é importante que a gente faça isso e pontue. Eu preciso melhorar isso, isso, isso e isso. E ao longo deste ano litúrgico, a cada domingo celebrado, a cada mistério, solenidade da vida de Nosso Senhor, da Virgem Santíssima, dos apóstolos, de alguns santos, que a cada mistério celebrado a gente pense, como eu posso melhorar esses pontos, né? essas coisas que eu pontuei, essas dificuldades, essas limitações que eu pontuei. Até sugiro a você, escreva, faça um exame de consciência e use esse exame de consciência para que você possa, por exemplo, se confessar, para que você possa todos os dias à noite avaliar o seu dia e pensar, poxa, eu melhorei nessa parte aqui que eu pontuei no início do ano, vou continuar melhorando. Poxa vida, nessa leitura de hoje fala justamente sobre um ponto que eu anotei que eu preciso melhorar. Senhor, me ajuda a melhorar nessa parte, a fazer como o Senhor fez. Então, assim nós vamos conseguindo viver melhor o ano litúrgico, vamos aproveitando melhor as graças que Deus quer nos dar. Por fim, a segunda leitura, a carta de São Paulo, nos traz uma saudação ainda aos Coríntios, e traz uma realidade interessante. São Paulo nos recorda que, quando estamos em Deus,
quando vivemos as coisas em Deus, Ele nos enriquece com os seus dons, com tudo aquilo que nós necessitamos para buscar a conversão e a salvação. De maneira individual, mas também de maneira comunitária. A carta é para a comunidade, não é apenas para uma pessoa. Então nós temos que compreender que os dons que Deus nos dá, e na carta ainda cita, por exemplo, o dom da perseverança, nós precisamos compreender que os dons que Deus nos dá é para que nós possamos buscar a salvação e para que nós possamos colocar à disposição da comunidade, para que o maior número possível de pessoas possam ser salvas. Olhe para você. Assim como sugeri que você pontuasse as suas limitações, aquilo que precisa ser melhor, olhe para você e perceba os dons, perceba as qualidades, perceba aquilo que Deus deu de bom para você. E faça também o propósito de colocar isso, exercitar isso em primeiro lugar na sua vida para que você possa crescer em Deus, mas também colocar à disposição da comunidade. Deus me deu tudo isso aqui, não é só para mim, é para que a comunidade cresça. Deus nos enriqueceu de dons em vista da nossa salvação. Então, que este ano litúrgico seja vivido de maneira diferente, buscando colocar-se à disposição, buscando melhorar naqueles pontos problemáticos, difíceis que nós precisamos melhorar, sempre caminhando em frente e contando com a graça de Deus. É ela que vai nos ajudar a viver melhor todas essas situações. E sobre vós, sobre a vossa família, sobre esta nova caminhada, sobre este ano litúrgico que se inicia na sua vida, sobre o seu propósito de ser melhor para Deus, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.